Fala pessoal, me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, tá? A Código de Negociação CSMG3 é uma empresa de saneamento, setor estável, então peço deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Então é uma empresa aí, setor estável, já fiz vídeo aqui sobre a Sanepar, um vídeo um pouquinho mais antigo. Setor de energia elétrica, setor de saneamento, são setores mais estáveis, tende a ir pagando dividendos crescentes ao longo do tempo, tá? A CSMG3, ela tem um payout relativamente alto, tá? Na casa de 60%. Tem participação do governo, normalmente essas companhias de saneamento têm participação do governo, então é uma companhia de saneamento de Minas Gerais, tá? Valor de mercado relativamente tranquilo, 5,79 bi, tá? Normalmente tem um PL um pouquinho mais tranquilo e tal. A gente vê essas empresas por conta de influência estatal, influências governamentais, até de tarifas, de preço e tal, tende a ter essas oscilações ao longo do tempo, né? Mas é uma empresa que dá lucro, tá? Só que assim, nos últimos 3 anos eu vi que tanto o EBITDA como o lucro líquido, acho que até o top line, a receita também caiu um pouquinho. E isso daí é um fator de atenção. Mas no setor perene, a gente já falou um pouquinho da Sanepar. A Sanepar é uma empresa assim, a ser batida, né, nesse setor, que tem uma excelência, né, de gestão, em controle operacional e tal. Já saiu até o resultado do terceiro tri da Copasa, tá? Então, assim, a receita dela. Receita líquida de água, esgoto e resíduo sólido totalizou 1,38 bi. Frente ao terceiro tri de 2021, então a gente vê que a receita ficou mais ou menos flat, né? Então não cresceu muito, assim, que eu falei. E essa parte aqui de esgoto, até a Sanepar mesmo tem muito a crescer nesse segmento, né? Porque tratamento de esgoto sanitário no Brasil é muito fraquinho, muito pequenininho, então as empresas têm um horizonte de crescimento muito grande. É basicamente fornecimento de água, né, hoje. Custo de despesa administrativa, a gente viu até que eles enxugaram um pouquinho, né? Muitas dessas empresas que têm participação de órgão público, tal, empresa pública, tal, elas tendem a ter esse controle um pouquinho maior, mas impactado por conta dessa questão do regime de home office, que ainda tem impactando muito, tá? Lucro líquido. Então a gente vê aqui que é completamente não recorrente, né? Ano passado, né? 16 milhões. Hoje 220 milhões. Então não é para ficar dizer, foi resultado excepcional. Não, isso aqui não é recorrente, tá? Quando a gente vê valor assim muito baixo, a gente tem que dar uma olhada. Da empresa que paga dividendo para quem quer atrás. Tem uma dívida líquida assim, altinha de 3,1 bi. Mas com EBITDA se a gente analisar aqui, ó, só no terceiro tri, 515 milhões, mais de 36%, margem boa, muito tranquilo frente ao EBITDA, até que a dívida líquida sobre o EBITDA é 1,7 vezes. Tem um investimento pesadinho nessa parte de infraestrutura aí de saneamento, tem que investir pesado, então a gente vê que eles fizeram 965 milhões de janeiro a setembro de 2022, isso 2022, né? Considerando a Copasa e a Copanor, né? Que tem aí uma joint venture, né? Uma participação em societária junto. O número de consumidores de água. 5,7, isso daqui vai crescendo devagarinho ao longo do tempo, vai refletindo, assim como o reajuste de inflação. De agosto, de esgoto, tem até aqui um percentual aqui até próximo de água, né? Mas esse daqui deve ser muito... não exatamente eficaz, né, eficiente, um tratamento adequado, né? Apesar deles colocarem aqui, lançarem como esgoto, né? Não é um tratamento de esgoto no Brasil, a gente não tem tratamento tudo grande. Mas ok, né? A gente não está aqui para contestar isso aqui. É um valor até interessante, cresceu em relação ao ano de setembro de 2021, tá? Inadimplência deles, tranquila, né? 3,46%. Eu não lembro agora da Sanepar quanto que foi, mas o da Sanepar é bem baixinho também. Então, apresentou redução, né? Número de empregados por 1.000 ligações. Índice, né? Até que é o índice deles, né? Relação a empregado. Nível de reservatório de água também. 31%, tranquilo. Vamos dar uma olhada mais embaixo, né? Desempenho operacional. Quantidade de ligações. 1%, mais ou menos flat. Economia 1% também. População atendida. Mais ou menos a mesma coisa. Volume distribuído também. Volume medido cresceu um pouquinho. Extensão da rede, mais ou menos pequeno também, né? Sem crescer muito. Índice de hidrometração, né? Que é isso aqui que eles medem quanto que vai dar na conta de água, mais ou menos em linha também. Então eles vêm medindo também a população. Índice de perda diminuiu um pouquinho.
Esse índice de perda daqui que é interessante, né, para saber como é que está o consumo de água em relação à entrega, né? Então a gente vê que de esgoto cresceu muito pouquinho também, 2%. Economia 1,9%, tá? Volume medido cresceu um pouquinho mais. E aqui o consolidado, né, de água e esgoto, 2,3%. Então é um setor que não tem, assim, um crescimento absurdo e tal, mas é um crescimento constante, trimestre a trimestre, ano a ano, né? Porque é um setor necessário para a sociedade. Todo mundo precisa de água, precisa de tratamento de esgoto. Esse setor de tratamento de esgoto, eles não estão aqui entregando muito, né? Vamos ver depois ao longo do release. Assim como a Sanepar, né? Na apresentação da Sanepar, eles mostram lá que tem muito a crescer, né? Questões de esgoto. Que foram até ligações operacionais, a gente vê que o esgoto não cresceu muito, né? 54, 52 vezes de água mais ou menos flat e tal. Mas a gente vê que em níveis percentuais até cresceu bem mais, né? Do que aqui a água, né? Apesar do volume distribuído de água ser bem superior. Então a gente vê que até em relação aqui ao volume distribuído e o volume medido aqui de água e esgoto, a gente vê que a água é a principal relevância aqui da companhia. Aqui é da subsidiária Copanar, né? Aqui é Copasa mais Copanor, né? Mesma coisa, mais ou menos, né? Tiver até que volume medido até cresce um pouquinho, né? Mas de água também cresceu. E até em quantidade é bem maior em relação ao volume medido de água do que em relação a esgoto, né? Aqui na base de clientes, a gente vê que basicamente é residencial, mas tem a parte social também. Comercial vem logo depois. O residencial caiu até um pouquinho, residencial social também. Comercial, por outro lado, ganhou um pouquinho. Industrial, pública, cresceu um pouquinho. Que é um métrico que eles usam, né? Número de empregados por 1.000 ligações de água e esgoto, né? Para saber como é que tá a eficiência, né? Aí eles disseram aqui que reduziu, né? Na Copasa, o número de empregados por ligações, da Copanor também, para dizer se está muito eficiente. E aqui consolidado, né? Se está um pouquinho mais eficiente. Mas é a métrica mais utilizada e gerencial da companhia, né? Que a receita, a gente vê que a maior parte é água, né? E esgoto vem logo depois. E resíduo sólido praticamente ínfimo, até caiu um pouquinho, né? Tentando diversificar também, a gente vê que tem outras empresas aí nessa parte aí de ambiental mais forte, né? Tem a Horizon, valorização de resíduos, tem a Ambipar também, que é uma monstra mais ambiental. Então essas empresas de saneamento também buscando esse foco aí também. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo para baixo. Custo administrativo. Tive que eles conseguiram enxugar um pouquinho. Basicamente aqui o controle aqui do pessoal. Serviço de terceiro cresceu um pouquinho. Material cresceu um pouquinho. E custos não administráveis, né? Mesmo assim, eles conseguiram controlar, né? Energia elétrica. De repente, por conta desse pessoal também em casa, né? Home office aí. Material de tratamento de resto crescendo, né? Que não é administrável, crescendo por conta da inflação, né? Aqui em relação ao custo de capital e tal. Mas assim, um custo nada distorcido também, nada descontrolado, como a gente vê algumas empresas aí que sofreram no passado, Petrobras, Banco do Brasil, né? Apesar de ter interferência governamental. Vê que alguma receita de provisão e tal, nada demais. A empresa deu um lucrinho aqui, no ano passado tinha dado um prejuízo, né? Por conta aqui é da Copanor, né? Aqui é da Copanor. Aqui é resultado financeiro. A empresa tendo um pouquinho mais de despesa financeira, né? Ano passado estava até pior, né? Do que receita financeira. Um pouquinho de variação cambial, juros aqui, né? De alguns empréstimos. E aí deu um pouquinho de resultado financeiro negativo, né? Mas, de qualquer forma, a empresa deu um lucro, né? Ano passado também tinha dado lucro, mas lucro bem pequenininho, né? Porque o resultado financeiro veio bem mais pesado ano passado, né? Aí ficou distorcido, por isso que a gente viu, né? Não recorrente, né? Teve algum impacto aqui do resultado financeiro, teve impacto aqui também de outras receitas operacionais, despesas operacionais e tal. Aqui do lucro líquido subiu um pouquinho maior, né? O EBITDA, né? A gente viu aqui que cresceu também um pouquinho, bem mais, né?
Margem EBITDA também subiu bem também. Tem esse impacto aqui de imposto, né? Tributo sobre o lucro aqui. Modificou. Aqui, ó, programa de desligamento voluntário que a empresa teve ano passado, ó, também, ó. Já botaram aqui para ajustar o EBITDA, né? Então, quando a gente ajusta, a gente não vê que ele teve impacto tão grande, né? Devolução aqui de uma questão aqui governamental do governo de Minas e tal. Então, a gente vê por isso que teve esse impacto aqui no lucro líquido, né? Esses impactos aqui do PDV enxugou, por isso também enxugou o custo, né? Deu uma alavancagem aqui no EBITDA desse ano, né? Remuneração acionista, aí é a empresa que paga, né? Então a gente vê aqui, ó, pagou já em maio, pagou em agosto, agora vai pagar em novembro. E falou valor por ação, né? E a gente vê que o dividendo crescente, né? 8 centavos por ação, no primeiro tri, no segundo tri, 14. Então assim que essas empresas que remuneram, que não crescem muito a cotação a longo prazo, vai remunerando os investidores, né? 38 centavos aqui no total. É o crescimento contínuo, a inflação. A gente vê que o volume, a receita, não vai crescendo tanto ao longo do tempo, mas elas vão crescendo e repassando a inflação, né? Dívida controlou um pouquinho mais, né? A gente viu o resultado financeiro ano passado tinha batido um pouquinho mais. Dívida líquida caiu, dívida bruta caiu, então a empresa controlando um pouquinho mais, né? Não, caiu não, subiu um pouquinho, né? Eu tava vendo aqui 2020, 2022. Subiu um pouquinho aqui. Dívida bruta caiu um pouquinho, mas dívida líquida de curto prazo subiu, né? Então a empresa se alavancou um pouquinho mais agora. Mas nada demais, né? 1,7 vezes aqui, EBITDA. Aqui falando também de indexadores da dívida, né? Como é que tá. Boa parte CDI, PCA, então é mais ou menos atrelado ao que a empresa tem receita mesmo. Taxa referencial, nada que possa prejudicar um pouquinho moeda estrangeira aqui. Rating corporativo deles bom, né? AA, AA, AAA. A gente vê que o foco deles, basicamente, veio de água, investimento, mas investiu pesado em esgoto também, né? Mais alguma coisa aqui? Programa de investimento, então eles tendem a continuar investindo bem, ó, 2023, 2026, né? 1.4 bi, 2023, 1.6, 1.6, 1.4. Né? Tô falando aqui, ó, abastecimento de água, esgoto sanitário, estação de rede, segurança hídrica, combate a perda, desenvolvimento empresarial. Bem interessante, né? Se tem mais alguma coisa interessante, algumas concessões que eles têm aqui, né? Então, mesma coisa, né? De água em operação 632 cresceu um pouquinho. Esgoto. A gente vê que ainda tem muito a entrar em operação, né? A concessão aqui, o que está em operação, em relação ao ano passado. Prazo de vencimento, ó, prazo longo, 2073, 2042, 2040. Então é essa previsibilidade que é interessante, né, para a parte de recurso hídrico, né, para empresa, para quem quer uma empresa de dividendo, essa previsibilidade, é uma empresa que ainda tem um valor de mercado baixinho e tal. Então acho que basicamente isso aí, tá, pessoal? É uma empresa interessante também, tá? O pessoal fala muito da Sanepar, a Sanepar tem uma gestão excelente, mas a Copasa também é uma empresa aí que tem tudo a dar retorno, né? Começou a enxugar um pouquinho os custos agora, tem uma projeção interessante para o futuro. Pessoal, se tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e segue nossa página do Instagram. Valeu? Forte abraço!